Questão muito importante. A gente tem visto uma série de episódios de automutilação de jovens por conta de aplicativos e a Agência Nacional de Proteção de Dados determinou que o Discord suspenda as transmissões ao vivo no Brasil e estabeleceu um prazo de 3 dias úteis para aplicação da medida. Essa decisão acontece depois da abertura de um processo de fiscalização na última sexta-feira para apurar falhas da plataforma na proteção de crianças e adolescentes. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor da ANPD, o IAG Miola. Muito obrigado pela presença, presidente. A gente viu alguns episódios de crianças, pré-adolescentes, fazendo automutilação porque tinham acesso ao Discord a partir dos 13 anos. Claro que o Discord impede conteúdo pornográfico a partir dos 17 anos, mas essas crianças e pré-adolescentes conseguem conversar com outras que muitas vezes podem ser potenciais estupradores. Conta pra gente o que embasou essa decisão da ANPD. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. O público que nos acompanha, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu faço parte do Conselho Diretor da ANPD, junto a outros 3 colegas que hoje atuam na agência. E a ANPD, que é responsável por regulamentar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do ECA Digital, essa lei que foi aprovada no ano passado, né, e vai completar 1 ano no dia 17 de setembro, a partir das notícias que vieram à tona na última semana, né, divulgação de resultados de investigações policiais no âmbito da Operação Lívia, que detectou casos bastante preocupantes, né, de incitação à automutilação e ao suicídio no âmbito dessa plataforma, e que casos e episódios que consternaram a sociedade brasileira. A ANPD, na sexta-feira, instaurou um processo de investigação para apurar o que está havendo no âmbito dessa plataforma para esses episódios estarem ocorrendo. Isso aconteceu na sexta-feira, a instauração desse processo. Na segunda-feira, a ANPD já obteve informações por parte da plataforma para explicar o que está ocorrendo ali dentro em relação a episódios desse tipo. Na terça-feira, ontem pela manhã, a ANPD convocou a empresa para uma reunião presencial. Nessa reunião, a empresa apresentou uma série de informações e, a partir desse conjunto de informações e evidências, a área técnica da ANPD, que é a Superintendência de Fiscalização, chegou à conclusão de que há uma funcionalidade especificamente dentro da plataforma Discord, que representa um altíssimo risco para crianças e adolescentes. Para a gente entender como é que foi essa conclusão, vale a pena entender um pouco das diferentes funcionalidades que existem no Discord, né? Ele oferece canais ou servidores de comunicação, como se fossem grupos em que as pessoas podem se reunir para conversar por meio de texto, mensagens de texto, conversar por meio de chat de voz. Tem funcionalidades para fazer transmissões, né, lives, como a gente tem em outras plataformas, lives públicas, e tem uma funcionalidade em particular, denominada Go Live, que permite fazer lives ou transmissões em servidores privados. E foi nesta última funcionalidade que a ANPD identificou um altíssimo risco e um grau de preocupação muito elevado que motivou a medida preventiva que foi anunciada hoje. Por que essa preocupação? Dois elementos principais. O primeiro foi, tendo em vista um conjunto de evidências, né, de reiterados casos noticiados amplamente nos últimos anos no Brasil e internacionalmente também, mas sobretudo no Brasil, de episódios de incitação à automutilação e indução ao suicídio, que de alguma maneira se conectam a essa funcionalidade dessas lives em servidores privados. O que a gente identifica, e a experiência dos órgãos policiais no Brasil inteiro parece convergir nessa direção, há uma prática criminosa comum, que é o aliciamento de crianças e adolescentes em outras redes sociais, muitas vezes, ou em outras plataformas, mas que, depois de aliciadas, são trazidas para o âmbito do Discord no âmbito desta funcionalidade. É uma funcionalidade que permite você fazer uma transmissão de vídeo ao vivo para uma plateia privada. Então, tem uma associação que a área técnica da ANPD identificou entre essas graves violações e esta funcionalidade em particular. E a segunda questão identificada pela área técnica foi que esta funcionalidade em particular, da maneira que isso é um produto do Discord, da maneira que esse produto está sendo ofertado hoje no mercado brasileiro, esse produto não oferece segurança para crianças e adolescentes, porque o Discord não disponibiliza nesta funcionalidade de nenhum mecanismo para garantir que
conteúdos ou práticas como essas de automutilação e suicídio estejam acontecendo, porque essas lives privadas, elas são criptografadas de ponta a ponta. Isso significa que quem sabe o que está acontecendo ali é só quem emite a imagem e quem está participando desse grupo. Então, os mecanismos que a empresa disse adotar para evitar que esses conteúdos, né, essas violações de direitos de crianças e adolescentes ocorram, seriam mecanismos que a área técnica da NPD entendeu serem muito falhos. Para dar um exemplo, um mecanismo que essa empresa indicou seria um mecanismo de denúncias. Então, dizendo que se os usuários fizerem uma denúncia do que está acontecendo numa live, a empresa vai agir para identificar se há um conteúdo ali de fato problemático, se há uma violação, um crime acontecendo. Mas o problema que a área técnica identificou você tem, por definição, servidores fechados, então, em que grupos criminosos se reúnem para cometer crimes. É estranho pensar que algum criminoso vai se autodenunciar, né, e esse mecanismo funcionar. Então, olhando para esse cenário, a área técnica da NPD, a Superintendência de Fiscalização, chegou à conclusão que esse mecanismo, especificamente, esta funcionalidade, e é importante dizer, não é a plataforma como um todo, não houve uma suspensão do Discord, não houve um bloqueio total desta plataforma, né? Continuarão funcionando as outras funcionalidades, mas neste momento a NPD entendeu que é urgente que esta funcionalidade, da maneira que ela está sendo oferecida hoje, ela não pode mais funcionar porque ela viola o ECA Digital. O artigo 6º do ECA Digital diz que é responsabilidade das plataformas adotarem medidas razoáveis para impedir que crianças e adolescentes tenham contatos com conteúdos ou práticas, e explicitamente diz a nossa lei, de indução ao suicídio e à automutilação. O que a agência identificou esta funcionalidade não tem hoje essas medidas eficazes em vigor, essas medidas razoáveis, e, portanto, ela não pode funcionar, ela é incompatível com a lei brasileira e coloca as crianças e adolescentes brasileiros em altíssimo risco. Por isso, uma medida urgente que foi adotada pela NPD na data de hoje. Agora, conversas, tudo bem, diretor? Obrigada pela sua participação. Aqui é a Tainá. Estou te ouvindo até para a gente entender junto com a nossa audiência do que se trata esse aplicativo. Para mim, assim, ainda é um mundo distante, né? Muito relacionado, eu estava lendo, a gamers, a adolescentes praticamente. Não só isso, mas sobretudo a menores de idade. E por isso mesmo, o Discord criou a Central de Família, que é uma tentativa de envolver, né, o núcleo familiar, atentar os pais sobre o conteúdo que está sendo consumido por aquele adolescente. Porém, algumas falhas já são identificadas nessa Central da Família, como, por exemplo, não é compartilhado com os pais o conteúdo que está sendo consumido por esse menor de idade. A atividade não será compartilhada também sem o consenso do dono da conta, que é um adolescente. Bom, qual é, portanto, na sua avaliação, o esforço que se vê? Me parece que é um esforço limitado da plataforma em entregar, né, o seu produto de uma forma segura às crianças e adolescentes. Esse tipo de questionamento chegou até a essa empresa? Foi feito pelas autoridades, diretor? Esse é um excelente ponto, Tainá. É importante dizer que a medida anunciada pela NPD hoje, ela não encerra esse processo de investigação. O que a NPD fez hoje foi impor uma medida para a plataforma para lidar de maneira cirúrgica com aquilo que foi identificado como mais urgente, o mais alto grau de risco. O processo que a NPD instaurou na sexta-feira, ele segue em curso e ele tem como escopo olhar para a arquitetura da plataforma como um todo e identificar quais são as vulnerabilidades ou as desconformidades dessa plataforma, ou potenciais desconformidades, com o ECA Digital. Você, Tainá, deu um excelente exemplo. O ECA Digital, uma das grandes novidades dessa legislação é trazer um conjunto de obrigações para as plataformas que elas ofereçam mecanismos de supervisão parental, que possibilitem que os responsáveis legais consigam acompanhar de maneira efetiva o que os seus filhos e as suas filhas estão fazendo e consigam, né, ajustar os aplicativos que crianças e adolescentes estão usando da maneira mais protetiva possível. Então, o que seguirá no curso do processo de investigação da NPD, agora que a gente lidou com o que seria mais urgente para reduzirmos o risco
né, na área mais sensível identificada pela nossa equipe técnica, agora a gente vai continuar acompanhando e investigando outras dimensões da plataforma, dentre elas os mecanismos de supervisão parental, que são sim objeto de investigação, então fazem parte já, né, das perguntas e questionamentos que a NPD está fazendo à plataforma, e a NPD continuará no curso desse processo de investigação apurando como é que, em linhas gerais, o ECA digital está sendo cumprido. Novas medidas poderão ser adotadas pela NPD. Por exemplo, se a gente identificar, né, um conjunto de potenciais violações do ECA digital, a NPD tem um instrumento que é chamado plano de conformidade, que pode ser determinado à plataforma que ela desenvolva um plano para entrar em conformidade com a legislação, alterando o funcionamento do seu produto ou do seu serviço. Então, isso está no horizonte como uma das medidas possíveis no curso da investigação. Hoje demos um passo muito importante, que é um passo para lidar com o que é mais urgente e onde está o grau mais alto de risco das violações mais graves. Não é o fim da investigação, né? A investigação continua nos próximos meses na NPD. Em relação a essa funcionalidade, quais são as punições que podem ser adotadas pelo governo brasileiro caso ela continue em vigor aqui no Brasil? E outro ponto sobre essa transmissão que não há controle nenhum, que é o alvo dessa ação hoje de vocês. Existe algum país do mundo que já suspendeu também esse mecanismo? A gente, no Brasil, tem um modelo regulatório com o ECA digital, Gustavo, que é bastante inovador e vem servindo de referência internacional, né? É uma legislação que exige mudanças nas plataformas digitais para que elas se tornem mais seguras e mais saudáveis para crianças e adolescentes. Então, temos hoje no Brasil, eu diria, uma medida de caráter inédito do ponto de vista de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital em relação a essa plataforma. Isso tem a ver, certamente, com a legislação moderna e de referência internacional que o Congresso brasileiro aprovou no ano passado, né? Então, é o ECA digital sendo implementado e funcionando na prática. Em relação à sua primeira pergunta, eventuais, né, punições, o que acontece se a empresa não respeitar uma medida cautelar? Como essa é uma medida cautelar, ela está acontecendo no curso do processo para evitar um risco grande, que a gente identificou desde logo, o eventual descumprimento da medida não gera ainda uma sanção como uma punição final, mas pode gerar sanções para a empresa em relação a essa medida cautelar. Por exemplo, a NPD pode escalar, né, aumentar o grau de, digamos assim, de exigência em relação à plataforma, por exemplo, por meio da imposição de multa diária pelo descumprimento desta medida cautelar. No final do processo, a NPD poderá apurar se tudo o que aconteceu em virtude de eventuais infrações à legislação, ao ECA digital, constituem infrações graves que mereçam sanções. Aí a NPD pode aplicar como punições finais sanções de advertência e, além da imposição de medidas corretivas, e sanções de multa que podem chegar a 50 milhões de reais por infração cometida pela plataforma. Mas essas sanções finais, elas acontecem no final de um processo sancionador. Não estamos nesta etapa ainda, estamos no curso da investigação. Mas o descumprimento desta ordem de hoje da NPD pode gerar aplicação de multas diária e pode gerar depois, lá na frente, quando a NPD for avaliar uma eventual sanção, isso pode ser considerado um agravante, né? O desrespeito a uma medida cautelar da agência pode ser considerado um agravante. Rapidamente, diretor, queria tocar num outro ponto. A gente está falando muito dos adolescentes, porque foi isso que reacendeu a discussão, né? O incentivo à mutilação e ao suicídio, infelizmente. Mas tem também um outro aspecto tenebroso desse aplicativo, que é sobre a violência contra animais. Recentemente, um caso veio a público de uma empresária que vendia para a Europa casos de agressão contra animais aqui no Brasil. Esse é um ponto de atenção, foi tratado com o Discord também, e o que me chamou a atenção aqui, recuperando as matérias, é que ela chegou a ser presa e depois ela foi solta. Como é que você enxerga numa situação como essa de responsabilidade, claro, direta dessa mulher, também uma responsabilidade indireta da plataforma? Não seria o caso do Discord também responder sobre isso quando dado esse flagrante? Essa é uma excelente pergunta. A gente, no curso desse processo, esse é um processo que está focado
no cumprimento das obrigações do ECA digital, né, e que levanta uma série de obrigações das plataformas evitarem a circulação de conteúdos ou a prática de crimes contra crianças e adolescentes. Então, esse é o escopo do processo. Quando a gente ataca esta funcionalidade específica, né, em que esses crimes estão sendo cometidos, pode ter um efeito, se a gente olhar para o histórico desses outros crimes que você menciona, Tainá, como tortura de animais, né, muitos desses crimes também utilizam essa funcionalidade de lives, né, se consumam por meio dessas lives. Então pode haver já, ainda que não tenha sido o escopo da atuação da NPD, inclusive um efeito positivo de diminuir o espaço para a ocorrência desses crimes. Mas esses crimes, eles podem ser futuramente também objeto de entender como é que a plataforma lida com outros crimes que circulam potencialmente no seu ambiente digital, no âmbito daí de uma eventual fiscalização futura de obrigações que o Marco Civil da internet coloca para as plataformas no nosso país. Né? Então isso pode acontecer e a ANPD é a agência responsável também por fiscalizar o cumprimento das regras do Marco Civil da internet, que coloca um rol de crimes que as plataformas devem atuar para impedir a circulação de determinados conteúdos. Nesse rol de crimes, inclusive, há menção a crimes contra animais. Nós conversamos com o diretor da ANPD, o IAG Miola. Obrigado pela entrevista, diretor. Se houver qualquer novidade em relação a outros processos de Discord, espaço aberto aqui na CNN Brasil. Obrigado, boa tarde.